quero conhecer Deus. E eu quero experimentar, eu quero conhecer Jesus. E eu quero experimentar do poder de Deus que ressuscitou Jesus. E eu quero estar na cruz, morrer junto com Cristo, para que de alguma forma no final eu alcance a ressurreição, como Cristo ressuscitou. Então, resumindo, queridos, o que nós entendemos dentro da palavra de Deus é que nós, que somos hoje chamados Igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo, nós temos a responsabilidade de criar condições de um ambiente entre nós, para que Deus possa se manifestar com a sua presença de glória e poder. Você entendeu isso? Tanto você na sua vida pessoal, como nós como igreja. Deus tem se manifestado na sua vida? Tenho certeza que tem. Nós ouvimos muitos e muitos testemunhos de Deus falando com você, de Deus direcionando, Deus fazendo coisas milagrosas. Mas nós precisamos querer muito mais dessa presença poderosa de Deus nas nossas vidas, no dia a dia e na igreja do Senhor. O Senhor que deseja isso, o Senhor quer isso. Então nós vamos falar assim, diversas palavras, algumas palavras, sobre criar esse ambiente, para que Deus possa agir. Não que Ele não possa, queridos, porque Ele pode fazer o que Ele bem entender, o que Ele bem quiser. Mas é que nós não estaríamos preparados para isso. E nem sequer veríamos o agir de Deus. Isso aí é natural, isso é normal. Isso aí foi um trovão. Não é a voz de Deus, isso aí foi um trovão. Não, isso aí é coisa, é o inimigo que fez, como os religiosos falavam. É coisa da natureza, esse por diante não vê, e não aceita, e não recebe. Como na época de Jesus, ele fazendo aqueles maravilhosos milagres, e os religiosos não conseguiram ver que ele era o Filho de Deus, que a glória de Deus estava sobre ele. Então o que nós queremos é começar um processo de ativarmos a nossa mente, você ativar a sua mente, abrir seu coração, para perceber a presença poderosa de Deus e agir de acordo com essa presença poderosa de Deus. Amém? Então nós precisamos criar esses ambientes. E nós somos responsáveis por criar esses ambientes. Jesus, quando Ele visitou a terra dele, Nazaré, quando Ele voltou para Nazaré, a palavra de Deus diz que Ele não fez ali muitos milagres, porque eles não acreditaram em Jesus. Eles não acreditavam, mas esse é José, o carpinteiro, filho do carpinteiro. Nós conhecemos seus irmãos, Tiago, conhecemos suas irmãs, estão aqui em nosso meio, sua mãe, e agora ele quer dizer que ele é filho de Deus? E se escandalizaram disso e não tiveram fé e não creram. E então, por isso Jesus não realizou ali muitos milagres como Ele realizou nos outros lugares. Não tinha ambiente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então eu e você somos responsáveis por criar esse ambiente, esse preparo para que Deus haja em nossas vidas. E você tem assim muitas e muitas experiências, que você experimente de forma assim muito constante o grande poder de Deus na sua vida. Nas coisinhas do dia a dia, como nas coisas maiores, nas pequenas decisões como nas grandes decisões, nas pequenas coisas como nas grandes coisas, e no meio da igreja também. Então eu quero mostrar aqui o ambiente dos céus, um ambiente de adoração e de louvor constante. E quero pôr aqui 3 pontos importantes para nós como igreja que adora. 3 pontos aí para nós prestarmos atenção sobre a adoração e nos tornarmos uma igreja que adora o suficiente e cria esse ambiente de adoração suficiente para que Deus possa agir. Então um desses ambientes é o ambiente de adoração. Então nós somos responsáveis por criar esse ambiente para que Deus faça
o que Ele deseja fazer, o que Ele quer. Um desses ambientes que eu e você temos que criar na nossa vida e no meio da igreja: adoração. Deus está e Deus age com poder, Deus está com poder e com a sua glória onde há adoração. Não é só adoração, mas esse é um dos pontos essenciais. Então esse é o ponto central, amém? Eu e você, individualmente como igreja, somos responsáveis por criar um ambiente de adoração para que Deus possa se manifestar com poder nas nossas vidas e no meio da igreja. Para que o mundo veja, Deus está ali. Para que o mundo seja transformado, para que as pessoas passem na rua e ouçam a sua adoração e sintam o ambiente carregado da glória de Deus e da presença gloriosa de Deus e sejam tocados por Espírito Santo. Amém? Abra comigo lá em Apocalipse 4, do 1 ao 11. Eu estou usando a NVT. Apocalipse 4, do 1 ao 11. Nos diz assim: então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe, como sardônio. Um arco-íris como brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono, e ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas como chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha o rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honras e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor, nosso Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Nós vemos aqui João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele foi arrebatado aos céus, e lá ele teve uma visão dos céus, que a descrição dele é bem semelhante à descrição de Daniel, no Velho Testamento, o profeta Daniel. Ele está descrevendo aqui o que ele viu no céu. E nós vemos ele descrevendo coisas aqui lindas, maravilhosas, que ele tenta comparar com as coisas da terra. Ele só tenta, porque ele fala, era semelhante, era algo como, mas era muito maior e transcende as coisas daqui, o nosso entendimento, porque eram coisas que ele nunca tinha visto, que ele não tinha conhecido, mas ele viu lá. E algo que ele cita aqui, que nós podemos ver, que nos céus, 24 horas por dia, todo o tempo, dia e noite, o que há lá? O que existe lá? O que os 24 anciãos fazem? O que os seres viventes fazem? Adoram. É um ambiente de adoração. Eles adoram porque estão na presença de Deus, ou a presença de Deus está ali porque adoram?
E agora? Qual que é o segredo? O que nós sabemos é que há constantemente profunda adoração desses seres que estão ali constantemente na presença de Deus. São cheios de olhos para verem e perceberem toda a glória de Deus. E para nós pensarmos assim, nossa, mas ficar 24 horas, dia e noite, sem parar, dizendo santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso, e dando graças e glória a Deus, deve ser cansativo. Mas na verdade, queridos, conforme eles sentem a glória e a presença de Deus, ali eles estão recebendo a revelação de quem Deus é. Eles estão conhecendo Deus e todo o seu poder, toda a sua maravilhosa graça, o seu amor, a grandeza de Deus. Enquanto eles estão adorando, eles estão se aprofundando num conhecimento de Deus. Então, não é algo repetitivo, mecânico, não. Mas conforme eles estão ali, na presença e apreciando a presença de Deus, eles vão adorando cada vez mais profundamente e intensamente, e não querem parar, porque eles estão conhecendo Deus. Na adoração, conforme nós adoramos, nós vamos nos aprofundando na presença de Deus e no conhecimento de Deus. Quando nós estivermos na glória, nós viveremos constantemente em adoração, em serviço em adoração ao nosso Deus. E Deus é um Deus infinito, e nós constantemente estaremos conhecendo esse Deus, e sempre terá coisas novas para conhecer desse Deus, porque Ele é um Deus infinito. Então é isso que nós vemos ali no céu. E esse é só um exemplo, mas tem muitos outros passagens da palavra de Deus que nos mostram a glória dos céus, o que acontece nos céus, e o louvor e a adoração constante a Deus. E Deus então, Ele começa, e Ele criou o ser humano para que acontecesse isso também com o ser humano. Mas o ser humano caiu, se distanciou e parou de adorar a Deus. Mas eu quero que você abra comigo lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Que nos diz que Deus deseja e procura verdadeiros adoradores. É uma passagem bastante conhecida sua, leia comigo. Jesus falando: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Ele já achou em você? Ele já achou em você um verdadeiro adorador? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode participar da palavra, tá? Amém? Você pode responder, você pode participar. É interessante, é importante, é bom. Eu não vou ficar pedindo para você repetir as coisas toda hora, não. Mas ele já achou em você um verdadeiro adorador? Achou ou não achou? Eu quero que você se identifique como um verdadeiro adorador. Não sei em que nível você está, mas você realmente deveria já estar vivendo uma vida de um verdadeiro adorador. Se você fez uma aliança um dia com Deus, e o Senhor está buscando na terra esse verdadeiro adorador. Em mim, Ele já achou esse verdadeiro adorador. Eu sei que a minha adoração não é perfeita ainda. Eu sei que tem muito, muito, muito a caminhar e a melhorar na minha adoração. Mas eu adoro. Eu adoro todo o tempo. Não só durante o meu tempo devocional, meu tempo a sós com Deus, mas durante todo o dia, em todo o tempo, a todo momento, me vem na mente, no coração, a alegria de pertencer a Ele.
de ser dele. E o desejo ardente no coração de viver para ele. De gastar os meus dias, o resto dos meus dias, para que o nome dele seja glorificado. Só ele. E que ele cresça e que eu diminua. Eu quero viver essa vida de adoração. Uma vida não cheia, não isenta de erros e de falhas e de pecado, mas uma vida que constantemente está evoluindo e crescendo em adoração e santidade ao Senhor. Que constantemente está deixando as coisas desse mundo de lado para agradar aquele que me escolheu, que me elegeu, sem eu merecer, sem eu ter nada em mim que pudesse, Deus pudesse olhar e falar, não, ó, esse aqui é bom, vamos escolher ele porque ele é bom. Não tem isso, nós éramos todos maus, somos todos maus, mas pela grande misericórdia de Deus, Ele nos chamou e nos escolheu. Então, queridos, Ele precisa achar em nós, não importa em que nível de comunhão e de intimidade com Deus que você esteja, mas o que Ele precisa é ver no seu coração o desejo que tinha no coração de Moisés. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, olha, o Senhor é prioridade na minha vida, o Senhor tem primazia na minha vida. Eu não dou um passo sequer se a tua presença não for comigo. Não quero arcanjo, não quero Miguel, não quero anjo, não quero ninguém. Eu quero o Senhor comigo. E se o Senhor não for, eu não quero ir. Não me mande sair daqui. E por esse coração, o que Deus fala para Moisés? Eu me agrado de você. Será que Deus tem visto em nós esse coração e tem falado, eu me agrado de você? Ele não disse para Moisés, eu me agrado de você, Moisés, porque você é perfeito. Porque você é isento de erro, você não erra. Não. Ele se agradava de Moisés, porque Moisés tinha esse coração desejoso de Deus, de ter Deus, de conhecer Deus, e priorizava a presença e a glória de Deus na vida dele. Era um verdadeiro adorador. Isso é um verdadeiro adorador. Então isso Deus está procurando em nós, no meio da igreja. No meio da igreja tem um monte de gente que canta, um monte de gente que vem para o culto. Na igreja, quando eu falo de forma geral, a igreja de Cristo, mas pouca gente que verdadeiramente adora. Porque adoração não é cantar, adoração não é vir para o culto, é muito, muito mais do que isso. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Eu quero que você abra comigo em Êxodo 19, 5, 6, que diz assim, nós lemos esse versículo na semana passada com o Zé Roberto, ele comentou sobre esse versículo. Agora, Deus falando ao povo de Israel, quando tirou eles do Egito, Deus diz para o povo de Israel assim, agora se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence, serão o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Agora abre comigo lá em 1 Pedro 2,9. Rapidinho aí que no celular, bem rapidinho. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vê alguma semelhança? Deus, queridos, desde o começo queria fazer lá com Israel, talvez de uma forma diferente,
do que Ele está fazendo, Ele fez conosco aqui, mas Ele já tinha o desejo de ter um povo especial, separado. Uma nação de sacerdotes que podiam ministrar diante de Deus, todos eles. Mas Israel era um povo obstinado e desobediente. E quando eles viram a glória de Deus, todo o seu poder, com trovões e relâmpagos, eles ficaram com medo. E falaram, não, Moisés. Nós queremos ficar aqui no nosso comodismo, como muitos crentes. Não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, não preciso aparecer, eu vou ficar aqui na minha casa. Acho que eu nem preciso ir para o culto, eu vou ficar aqui quietinho. Porque afinal de contas, se eu realmente me entregar a esse Deus, eu perco o controle da minha vida. O que Ele vai fazer comigo? Tem muito crente que pensa assim, não, eu não vou me entregar, porque eu quero fazer o que eu quero. Como ele acha, ele pensa que ele tem controle sobre a vida dele. Você nem eu não temos controle nem daqui um segundo da nossa vida, não temos nenhum controle. Essa pandemia está aí para provar isso para toda a humanidade. Vocês não têm controle. O controle não está nas suas mãos. Não está. Então o povo com todo temeroso, não, eu tenho medo, eu vou... Esse Deus aí que eu não conheço, vou entrar lá no meio da nuvem, vou conhecer esse... Não, deixa eu ficar aqui no... Tá bom assim. É disso que Deus te chama. Não tá bom assim. Ele quer você na presença dele, Ele me quer vivendo de uma forma mais íntima e participando da glória dele, adorando o seu nome. Aí então Ele não faz isso com o povo de Israel, somente Moisés tem o contato com Deus e transfere para eles tudo aquilo que Deus fala. Rejeitaram Deus. Mas Deus hoje então diz assim, vocês porém são povo escolhido, reino de sacerdotes e nação santa. Ele diz assim, vocês porém serão, vocês vão ser. Não, o que ele diz? Vocês, porém, são povo escolhido. Você é escolhido de Deus. Você é um povo separado. Você é um reino de sacerdote. Nós somos sacerdotes. Nação santa, e eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Quando, se ninguém te contou, deixa eu te contar agora. Quando você fez aquele pacto com Deus, dizendo, Senhor, eu recebo o Senhor como meu Salvador, eu creio no sacrifício da cruz, eu agora quero viver para te obedecer, vou me batizar morrendo para o velho homem e ressuscitando uma nova vida. Quando você fez aquilo, e eu sei que você sabe disso, você estava entregando tudo, todo o controle da sua vida para o Senhor, de todas as áreas da sua vida. Então você não é dono mais de você. Agora você é propriedade exclusiva de quem? Você é propriedade exclusiva de quem? Dele, você é dele. Não adianta querer tomar o controle e querer fazer o que você quer, porque você é dele. Glória a Deus, somos dele. Então Ele está procurando esse povo, que sabe que pertence a Ele, que já sabe, tem consciência e identidade de povo de Deus, tem consciência e identidade que são sacerdotes, que podem entrar na presença de Deus e ministrar a Deus, e interceder e adorar a Deus, e fazer as coisas acontecerem nessa terra, chegando-se à presença de Deus. Deus está procurando esse povo, que tem consciência, que tem que adorar a Deus. Agora a adoração, queridos, ela é tanto maior, e a sua adoração tanto mais perfeita e mais profunda e mais íntima, tanto mais você conhece o seu Deus. Por que Moisés adorava dessa forma? Porque ele tinha visto Deus, ele via Deus. Porque ele tinha experiências com Deus, ele conhecia Deus.
Quanto mais eu conheço Deus, quanto mais nós conhecemos Deus, mais admirados, mais maravilhados, como nós cantamos aqui, nós ficamos. E aí nós adoramos a Deus de forma mais profunda, mais íntima, porque nós estamos vendo a grandeza e a glória dEle. E eu não estou adorando porque eu ouvi alguém me descrever Deus. Porque o pastor falou que é assim, porque o irmão falou que é assim, porque ele falou dessa experiência, então eu adoro Deus. Não, você começa a adorar porque você tem a experiência de conhecer Deus, onde Deus vai, como Moisés, revelar para você toda a sua bondade, toda a sua grandeza e toda a sua glória. Ele vai revelar para você. Ele vai revelar para você algo que virou tão comum e tão banal no nosso meio, o sacrifício da cruz. Você vai começar a entender de uma forma profunda e intensa, quando você começa a conhecer Deus e adorá-lo e conhecê-lo mais, e conhecê-lo e adorá-lo mais, Ele vai mostrar para você a grandeza do que estava acontecendo naquele momento. No momento da cruz, no momento da morte de Jesus. Não dá para explicar, porque você tem que entender. Porque ficou tão comum. Jesus na cruz, Jesus morreu na cruz. E ficou algo tão normal para nós, mas quando nós começamos a entender o que aconteceu ali, o que Deus estava fazendo naquele momento, amados, era algo grande demais, poderoso demais, e aí nós adoramos ainda mais ao Senhor, mas precisa esse coração desejoso, como o de Moisés. Senhor, eu quero ver a sua glória, me mostra a sua glória, eu quero adorá-lo, eu quero sua presença, eu quero viver contigo, eu quero experimentar o poder que ressuscitou Jesus, eu estou disposto a morrer na cruz, e experimentar a morte de cruz para glorificar o nome do Senhor, como Paulo disse. Então ele está procurando esses adoradores, e eu creio que ele já achou aqui em todos nós, amém? Você é esse adorador, você só precisa tomar uma posição. Agora, qual que é essa verdadeira adoração? Romanos 12:1, muito conhecido de todos nós. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ou, em outras versões, esse é o vosso culto racional, essa sua adoração racional, essa adoração que diz respeito a isso que eu estou falando aqui. Qual que é a adoração? Entreguem seu corpo a Deus. Entregue-se totalmente, a sua vida. Como o apóstolo Paulo disse, que nós citamos ainda esses dias, por causa da excelência do conhecimento de Cristo, eu considero tudo que eu ganhei nesse mundo, tudo que eu tinha, como coisa pior do que lixo. Eu considero pior do que lixo, por causa da excelência, da grandeza do conhecimento de Cristo. Assim deve ser um coração de um verdadeiro adorador. E prosseguirmos e nos aprofundarmos cada vez mais nesse sentimento. As coisas aqui não me atraem mais. Eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso ter uma profissão, preciso estudar. Posso conseguir um bom emprego que ganhe muito bem, ter uma bela casa, ter dinheiro guardado. Posso um monte de coisa que Deus pode ter para você. Deus tem para você talvez uma profissão maravilhosa, que você vai glorificar a Deus através dessa profissão, onde você estiver, um trabalho abençoado.
mas nada disso está no seu coração, e você abandona aquilo, assim, num piscar de olhos, se o Senhor pedir para você. Isso não está no seu coração, você está ali para glorificar a Deus, mas isso não está no seu coração, e você deixa tudo e considera como lixo para conhecer a Cristo. Está entendendo? Diga amém. Então essa é uma verdadeira adoração, onde você entrega o seu corpo, por causa de tudo que Ele fez. Entrega a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é esse sacrifício, queridos? Todos os dias você acorda, e muitos desses dias você tem muitos desejos na sua carne, de fazer um monte de coisa errada. Não é? Pensamentos maus, pensamentos errados, a respeito de tantas e tantas áreas da nossa vida. Aí você olha para a sua carne, diz para ela assim: carne, você não domina, você não comanda. Eu ofereço a Deus esse sacrifício de não sucumbir ao desejo da minha carne. A minha carne vai sofrer como se estivesse na cruz, porque ela está com vontade de fazer isso. Mas eu ofereço esse sacrifício da minha carne ao Senhor. Eu não vou fazer porque isso desagrada o meu Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável. E aquilo que o apóstolo Paulo fala: participar da sua morte. Eu quero sofrer com Ele, participar da sua morte. Nós não vamos morrer na cruz dos romanos, mas nós vamos morrer todos os dias para os desejos da nossa carne. Você entende? Diga amém. Então todo dia que você levantar seu dia, ofereça aquele dia para o Senhor. E quando vir os desejos maus na sua carne, que desagrada o coração de Deus, o que você faz? Eu sacrifico a minha carne. É isso que Ele está dizendo, para que Deus seja glorificado. E o terceiro ponto, que é muito, muito importante, queridos. Nós vimos aqui, Deus procura corações desejosos de ser um verdadeiro adorador, e que está disposto a ser um verdadeiro adorador. Nós vimos o que é uma verdadeira adoração, que é uma entrega completa e total das suas vontades, da sua carne, não fazer a sua vontade, mas a de Deus. E nós vamos ver a igreja manifestando e expressando essa adoração, porque Deus age de forma individual nas nossas vidas. Então, se você tomar posição de um adorador, Deus vai ter liberdade para mostrar para você coisas grandes e tremendas, revelações maravilhosas, cada vez maiores e mais profundas, de quem Ele é. E você vai viver experiências da ação de Deus de forma sobrenatural, de forma constante na sua vida. Porque através de uma adoração você está trazendo a presença gloriosa de Deus para a sua vida. E as pessoas verão isso. Essa pessoa é diferente, eu não sei o que tem nela, mas é diferente, é uma presença diferente. Agora, existe algo muito especial que Deus escolheu agir no meio da igreja, através do corpo. Deus age em nós individualmente, na nossa vida, mas age de uma forma muito mais poderosa quando a união do corpo, quando nós fazemos juntos. Eu quero que você abra lá em Atos, por favor, 16, 25 e 26. E nós já estamos encerrando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Nós vemos a igreja de Cristo, porque quando nós estamos em mais do que um, dois ou três, nós somos a igreja de Cristo. Então nós vemos aqui Paulo e Silas, a igreja de Cristo, louvando e adorando a Deus. Apesar de terem sido chicoteados, surrados com vara pelos judeus, porque
não aceitavam a sua pregação, porque eles tinham expulsado o demônio de uma moça que fazia adivinhações, e o dono daquela escrava incitou a multidão, que levou Paulo e Silas serem presos e chicoteados, surrados. Eles podiam estar pensando, mas Deus, nós somos seus filhos, por que o Senhor permitiu isso conosco, como muitos de nós fazemos, né? Não é? Por que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Olha, nós estamos aqui, nós fizemos um bem, nós expulsamos o demônio daquela moça, e ela foi livre, foi liberta, e por conta disso agora nós estamos sendo presos e surrados. Eles poderiam estar pensando assim, se não conhecessem o seu Deus. Se eles não tivessem oferecido os seus corpos como sacrifício vivo ao Senhor, eles poderiam estar pensando assim, mas Deus, por que isso? Estou revoltado com Deus. Quantas pessoas que às vezes ficam revoltados com Deus porque Deus não fez o que Ele queria, como se Ele mandasse em Deus. É Deus que manda, é Deus que comanda e tudo está nas mãos dEle. Mas a posição deles qual foi? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E todos os outros presos ouviam. O que aconteceu enquanto eles oravam e adoravam? Um grande terremoto abalou aquela prisão. E milagrosamente, as correntes se soltaram dos pés de todos os presos. Você percebe? Não foi só um terremoto. As correntes se soltaram. E todos foram livres, ficaram livres. Nós vemos a igreja de Cristo aqui manifestando, expressando adoração. Será que tinha motivo para esses homens que conheciam a Deus, de repente, ficar lá quietinho no seu tronco, amarrado e ali somente, como alguns dizem, em espírito, falando com Deus? Podia estar doendo. Talvez a hora que eles cantassem, doía as costas surradas em carne viva deles. Mas o que eles faziam? A plenos pulmões, cantavam alto, oravam e adoravam a Deus. Adoravam a Deus, apesar da dor. Mas às vezes nós somos muito moles, mole igual lesma. Isso eu me incluo também. A dorzinha no rim, às vezes fica tão difícil, né? Eu estava esses dias com a dor no rim, uma cólica, fica tão mais difícil você orar, você adorar a Deus. Somos muito mole. Vamos parar de moleza? Vamos parar de, ai, coitadinho de mim, estou com dor. Vamos parar com isso. Olha esses homens. Sofreram injustiça, preso, amarrados num tronco, os seus pés amarrados no tronco, doendo, com certeza doendo muito as suas costas. E o que eles faziam? Adoravam, cantavam, levantavam a sua voz. E nós, muitas vezes, na igreja, não estou acusando ninguém, falo de mim mesmo e de todos vocês também. Temos preguiça de abrir a nossa boca e levantar nossas mãos, porque afinal de contas, né, quem vão pensar de mim? Tem preguiça ou vergonha de falar em línguas perto do meu irmão. O que vão pensar de mim? Então vão pensar que eu estou louco. Às vezes tem crente que tem vontade de rolar no chão e não rola, porque, o que vão pensar de mim? Amados, joga no lixo a sua reputação. O que vão pensar, que vão deixar de pensar de você, onde quer que seja. Adore ao Senhor. Deixa que pense que você é louco, mas se expresse. Agora eu creio, sinceramente, se eles estivessem ali, quietinhos, no seu cantinho, falando baixinho, Deus, eu não acho que Deus teria feito grandes coisas ali.
Realmente eu não acho, minha opinião. E nem acho que eles conseguiam, pelo que eles conheciam de Deus, ficar ali, Deus. Eu vejo gente torcendo para o time de futebol, lá em casa, que a hora que São Paulo está lá e marca um gol, e eu sei que tem muito corintiano aqui que faz isso também, e São Paulino, não é ou não é? E santista, que dificilmente faz, mas não tem oportunidade, né? Mas quando acontece, vibra, né? São Paulo também ultimamente, né? Tá difícil vibrar, mas vibra, né? O Cruzeiro nem fala, né? Mas nós vibramos por essas coisas. E por que nós não vibramos por Deus, pela presença dEle? Aí eu digo para você e faço outra pergunta. O que acontece conosco? Nós não conhecemos esse Deus o suficiente? Aí então, eu volto àquela pergunta. Nós adoramos a Deus porque nós o conhecemos e estamos na sua presença? Ou a sua presença está ali porque nós adoramos? A verdade é o seguinte, queridos, você precisa, como o apóstolo Paulo disse, tomar aquela posição. Você toma posição, mesmo que você não esteja sentindo, você toma uma posição, olha, nada disso serve para mim. E como o coração de Moisés e de Paulo, eu quero Deus. Eu quero Deus. E mesmo que você não esteja sentindo nada, quando você toma essa posição e começa a expressar então a sua adoração a Deus de forma livre, sem temor, então Deus começa a manifestar a sua presença com glória. E quanto mais Ele manifesta a sua presença com glória, mais você o conhece, mais profundamente e intimamente você adora. Então assim, Deus deu o primeiro passo, entregou seu Filho na cruz por você. Agora você dá o outro passo. Eu quero ser esse adorador que Ele procura. E então tudo começa a acontecer. Aí vira a chave e tudo começa a acontecer. Mas nós precisamos estar conscientes que essa presença gloriosa vem se nós atentarmos. E esse é o meu convite para você, é o convite do Espírito Santo para nós, Igreja de Cristo. De forma consciente e intencional, vamos tomar a posição de adoradores que nós somos. Nós já somos geração eleita, nós já somos escolhidos, nós já temos algo em nosso coração mais profundamente, mais intenso ou menos intenso, de adorar a Deus. Nós queremos Deus, senão você não estava aqui. Não estava aqui, nós não temos nada mais para oferecer para você. Você está aqui porque você tem esse desejo. Então vamos tomar essa posição, amém? Você pode responder quando eu pergunto. Vamos tomar essa posição, amém? Então agora só responda quem está atento. Você pode tomar essa posição, amém? Vamos todos nós como igreja tomar essa posição de nos tornarmos adoradores que Deus procura, que entrega o seu corpo, a sua carne e as suas vontades para que Deus seja glorificado e exaltado, e vivemos essa vida de adoração? Quem quer isso, diga amém. Isso é intencional, queridos. Você vai tomar uma posição, você vai tomar uma atitude, e eu quero que você compartilhe depois com seus irmãos na conexão, seu discipulador, seus discípulos, a posição e a postura que você tomou, que está te ajudando a ser intencionalmente um adorador mais intenso e cada vez mais intenso de Deus. E que você comece a contar para eles as experiências que você tem tido em adorar a Deus constantemente. A minha posição, que eu tomei já há muito tempo, queridos,
É algo que assim me fascina e é muito fácil. A natureza. Toda vez que eu vejo algo da natureza, no ser humano, na natureza em si, aquilo me leva à adoração. E aquilo sai da natureza, vai para várias áreas, mas como é a natureza, eu vejo a todo momento. A obra de Deus eu vejo a todo momento. A todo momento surge um motivo de glorificação, de exaltação ao Senhor. Então assim, existe até, por exemplo, a técnica, coloca o relógio lá para despertar. Você pode fazer isso também. A Flávia fez isso esse tempo, assustou um monte de gente aí. Colocava o celular para despertar, de repente tocava lá e ela dava glórias a Deus e a pessoa, o que está acontecendo? Pode fazer isso também. Escolha uma forma de você intencionalmente ser esse adorador. E outra coisa, quando você vir para o culto, querido, eu queria que você já se preparasse antes, e viesse pronto, com o coração pronto. Para de sair daquela correria da sua casa. Ai meu Deus, essa roupa está boa, não está boa, deixa eu trocar. Esse batom, e vai, e corre, e volta, e vai, e troca de roupa. Isso aqui não está combinando, e vai. Aquela correria. Depois chega aqui sem fôlego até. E assim, né? Disperso. Ou fica assistindo um filme, uma série, enchendo a cabeça de um monte de coisa. Chega aqui e está disperso, está desatento. E o tempo de louvor, que não é muito longo, não consegue te trazer para o ambiente. Então eu queria que você se preparasse melhor para vir aqui, para junto com o povo de Deus, isso é muito especial, prestar ao Senhor uma adoração, em alegria. Você está entendendo? Não é um momento qualquer esse aqui. A igreja não existe para fazer só isso aqui, mas é um momento muito especial, onde o povo se reúne como igreja, para fazer como Paulo e Silas, para adorar ao Senhor e trazer a presença dEle de uma forma muito mais poderosa, porque aí é a igreja, não sou só eu. Então você venha preparado, porque você, cada um de vocês, cada um de nós, a gente vem aqui com a responsabilidade de adorar a Deus e criar um ambiente para que Deus desça com a sua glória em nosso meio. Amém? Isso é um processo, mas eu quero que você esteja realmente participando intensamente disso que Deus quer fazer em nosso meio. E como aconteceu aqui com Paulo e Silas, numa verdadeira adoração, as pessoas são libertas. Você é liberto. As pessoas que entrarem aqui pela primeira vez serão libertos. Sabe aquela pessoa que você fica brigando com ela, porque ela não consegue se libertar do vício, da cocaína, da droga, do cigarro, da bebida? Através de um ambiente de adoração e da presença de Deus manifesta, ela é liberta. Não precisamos ficar ali brigando, não, porque o poder miraculoso de Deus, poderoso de Deus está aqui, porque você trouxe essa presença gloriosa de Deus. Está entendendo? Está entendendo sua responsabilidade? Quando eu pergunto, você pode responder, tá? Está entendendo sua responsabilidade?